Hi people! Bem-vindos ao meu canal e hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial que é a Angel Lopes. Obrigada por ter vindo, Angel! Obrigada a você pelo convite. Ela é muito bacana, vai dar várias dicas pra gente aqui de como lidar com a vida na Austrália, com essa coisa mais emocional. Ela é psicoterapeuta e ela tá com um projeto super legal aqui que chama Project for Mind. Então se eu fosse você, já seguir ela no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, que ela sempre dá muitas dicas lá, né? Isso aí, eu tô sempre tentando falar com o pessoal nos stories, o pessoal participa, né, dá uma resposta de como tá sendo a vida, o que eles fazem, o que não tá dando certo, e a partir dali eu faço os posts dando dicas de controle emocional, enfim. Então antes da gente começar esse vídeo, só quero dizer pra vocês que no final desse vídeo a gente tem uma surpresa pra vocês, uma notícia muito legal. Então fica até o final, porque a gente vai contar pra vocês só lá no final, tá bom? Então vamos começar nosso vídeo. Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place. Look at me, Australia's the best place. Então, Angel, a gente sempre fica preocupada aí no Brasil em montar as malas, em visto, se vai ser aprovado ou se não vai ser aprovado, se a gente vai ter dinheiro, né, pra chegar aqui e tal. Mas a gente, poucas vezes a gente pensa no quanto que a gente tá preparado emocionalmente pra lidar com toda essa carga emocional que é mudar de um país, né, seja ele em casal, seja você vindo sozinho, mas assim, com tudo isso que acontece, né. Então o assunto de hoje vai ser um pouco sobre isso. Eu queria ouvir de você, Angel, que tem bastante experiência já com os estudantes aqui, não só a nível de estudante, mas acho que também, né, com pessoas que já são até residentes permanentes e tudo mais. Mas eu queria ouvir um pouco de você, o que você acha sobre isso? Eu acho que a gente, quando tá no Brasil, imaginando o sonho de morar na Austrália, nem passa pela cabeça que vão ter alguns altos e baixos, né, ou vários altos e baixos, até porque a gente tá com muita energia, que aquilo dê muito certo. Normalmente um mindset, quem toma essa decisão, né, de morar fora, de fato precisa de um mindset muito positivo, né, um foco muito grande, porque do Brasil até chegar na Austrália tem um caminho também longo. Tem mesmo. Né? Então tem gente que já desiste aí nesse caminho, né? Então quem chegou aqui já tá com um mindset super positivo. Então meio que não tem nem lógica, né? Você começar a pensar que o que vai acontecer pra você ficar mal, né? E aí quando chega aqui é que começam, quer dizer, eu diria que nos primeiros, de repente, 2 meses você tá numa fase de super encantamento, que é maravilhosa. Então boa essa fase. Qualquer coisa, você vai no supermercado e vê a máquina do Coles pra pagar. Nossa, olha que legal, tudo, né? Tudo. Quer filmar tudo, fazer stories de tudo. Stories. Ai meu Deus, estou no primeiro mundo, que maravilha. E realmente é muito maravilhoso, né? E essa fase eu acho que tem que ser super vivida em intensidade, porque ela é única, né? E aí depois, quando você cai na real, que, poxa, de repente você vai ter que arranjar um trabalho, porque aquele dinheiro que você juntou no Brasil, né? Não vale muita coisa aqui. Não vale muita coisa aqui, né? Você não sabe se vai voltar ou não. E aí você fala, bom, vou de repente trabalhar, né? E aí você começa os pequenos problemas, né? Eu prefiro dizer assim, os pequenos desafios, né? Boa. Porque você não sabe muito bem as sutilezas da cultura, né? Eu não acho nem que a nossa cultura seja extremamente diferente da cultura australiana. Eu acho que tem muita coisa que é próxima. Isso porque, assim, né, a gente acaba vivenciando com outras pessoas, por exemplo, asiáticos, né, indianos. A cultura é muito mais diferente do que a nossa. Exato. Né? Então acho que a gente tem até uma vantagem nesse sentido. Mas ainda assim existem sutilezas, né? Às vezes até a maneira que você vai procurar emprego, o jeito que você vai falar, né? O inglês, que o seu inglês, de repente, se você chegou a algum inglês, era um inglês mais americano, né? Porque lá no Brasil a gente tem mais essa influência, né? Sim. Então tem essas sutilezas, né? E aí cada vez que você sai e vai fazer uma coisa que não dá muito certo, seja abrir uma conta no banco, que faltou um documento, poxa, mas era uma coisa tão ridícula de simples, né, no Brasil, de você resolver, ou provavelmente você nem tinha esse problema, porque você abriu conta há muitos anos muito atrás, fácil, né? É muito fácil. Porque você não tem uma referência pra você alugar uma casa. Nossa, não acontece isso? Eu acho que o meu primeiro
pequeno desafio na Austrália, há quase 7 anos atrás, foi quando a gente foi aplicar para uma casa, eles pediam 2 referências pessoais. Além do contra-cheque, mostrar que você tem dinheiro, tudo isso, 2 referências pessoais. A gente tinha acabado de chegar na Austrália, a gente não conhecia ninguém para dar referência e falar que a gente ia cuidar da casa, E aí você vem aquela sensação de estamos sozinhos, não tem ninguém pra falar que eu sou limpinha, que eu vou cuidar da casa. Você dá referência do seu marido dá de você. Então assim, isso já é uma besteira, mas você já fica, bom, pra que eu vou pedir isso, né? E aí você começa a criar uma relação, de repente, com as pessoas que você nem conhece tão bem, mas estão na mesma situação que você, e isso, de repente, conecta mais você a essas pessoas, né? E assim vai, você também deve ter passado. Não, né? sem dúvida. E eu acho que o mais desafiador, né, não é problemático, mas o mais desafiador é porque a gente é um papel em branco aqui. Em todos os sentidos, inclusive profissionalmente. Sim. Então, quando você falou do lance de bater na porta para procurar emprego, a gente também tem que estar preparado para ouvir alguns nãos e saber que isso vai ser normal. Eu, quando eu cheguei aqui, começava a aplicar para algumas vagas na minha área, não rolou, tudo online, né? Lá na universidade eu pegava e ficava aplicando. Aí eu vi que não estava surtindo resultado, eu falei assim, eu preciso trabalhar, preciso de dinheiro, vou aplicar para vaga de cleaner, né? De faxineira no Brasil. Sim. Nem assim me chamavam. Exatamente. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada nisso aqui. Exatamente. E eu acho que o lance, por exemplo, né, é normal a gente saber pessoas que vêm, pessoas que vão, né? Essas amizades nem sempre elas duram muito tempo porque as pessoas, né, às vezes estão aqui de passagem. E eu lembro, assim, de situações, por exemplo, de que pessoas que vieram pra cá com a ideia de querer ficar e ficou tão negativa, mas tão negativa assim, logo no começo, que voltou pro Brasil, mas não é porque voltou porque queria voltar pro Brasil, é porque realmente não cuidou dessa parte emocional, sabe? Tem uma pessoa que até era um seguidor, que chegou aqui, tava 2 semanas aqui e teve umas mudanças nas regras de visto e tudo mais. E a menina falou assim, eu não vou ficar aqui porque a Austrália não me quer e não sei o que. Eu falei, gente, peraí, não é que ela não te quer, né? Sim. Então assim, acho que depende muito se você quer ver o copo meio cheio ou meio vazio também, não é? Sim, sim. Enfim, eu acho que realmente tem que botar aí na balança, né? Cada um sabe aí dos seus objetivos de vida, se vale a pena, porque não é um caminho fácil, né? Eu sei que a gente fica lá no Facebook, no Instagram, postando fotos maravilhosas que a gente tá curtindo. Só a parte boa. Só a parte boa e tal, mas não é um caminho fácil. Você precisa de uma certa resiliência para passar por essa jornada até você conseguir uma coisa mais estável, né? De fato, assim, acho que resiliência é a palavra do imigrante. Verdade, né? A gente vai cair como no Brasil também, vão acontecer coisas que você dá uma caída, mas aí você tem mais recursos até emocionais e à sua volta para você subir, né? Eu acho que esse é o desafio do imigrante. Aqui as coisas vão acontecer, dificuldades vão aparecer como aparecem no Brasil mesmo, na vida de todo mundo, são fases, mas na hora da gente levantar, né, face e enfrentar, né? Desculpa, enfrentar. Desculpa, a gente não fala inglês. Não. Mas mistura, né? Mas na hora de enfrentar, às vezes você não tem os pilares ali, né? E aí muitas pessoas falam assim, eu não quero que a minha família saiba. Então às vezes a família é o seu suporte emocional, mas você não quer preocupar sua mãe, seu pai, né? Você fala assim, poxa, eles vão ficar lá, não vão dormir, sabe? Vão achar que é muito pior do que é, então eu não vou falar nada. E aí você sofre sozinho, ou sofre com o seu companheiro, com a sua companheira, né? Então, às vezes, esse caminho pode ser solitário também emocionalmente. Então, eu acho que tem que cuidar dessa parte, né? O tal planejamento emocional, né? Eu acredito muito nisso. Poucas pessoas que decidem morar fora são pessoas acomodadas. É verdade. Eu acho que tem um passo grande, assim, ativo lá do Brasil. Lógico que tem pessoas que os pais pagaram e mandaram ou até incentivaram mais do que a pessoa. Lógico que vão ter, mas a maioria das pessoas que a gente conhece são desbravadoras, são né? pessoas desbravadoras, são pessoas que de resultado, né, no Brasil. Por mais que a vida de repente estava complicada e você veio pra cá pra recomeçar,
Eu vejo muito essa característica, né? Mas dependendo do seu caminho aqui, às vezes você vai perdendo isso. Então eu acho que isso também é um outro desafio, né? De você se olhar ao longo do caminho e saber aonde você quer chegar, né? E vão ter sacrifícios, né? Que cleaner é ruim mais ou menos, porque ao mesmo tempo você pode ter uma vida confortável, às vezes mais confortável do que Horários trabalhando flexíveis. Exatamente, vai pra praia no final de semana, durante a semana, no verão, poxa, coisa melhor do que isso. Eu sou do Rio de Janeiro, eu acho que nunca eu consegui, só na época da escola que eu conseguia ir pra praia, eu morava do lado da praia, não ia pra praia durante a semana. Tu não tem chefe em cima falando um monte de coisa, cobrando, você faz seu trabalho e acabou. Exatamente. Tem seus prós e contras, Tem seus né? prós e contras. Agora uma coisa que acontece muito e ninguém fala sobre isso, sobre inveja. Sim. Porque você sabe que rola, só que ninguém fala. Exatamente, como eu tava falando pra você. Às vezes a gente conquista algumas coisas aqui na Austrália e a gente sente que o nosso coleguinha ali falou ai que bom, parabéns, um pouco não achando muito legal, né? Assim, você acha, né, dá um incômodo, né, de você ver alguém que de repente tá nesse caminho aí com você, que vocês, né, estão o tempo todo buscando coisas e formaram uma amizade, de repente você vê que essa pessoa não ficou muito feliz porque você de repente conseguiu um emprego melhor, ou porque você começou a namorar um australiano ou uma australiana, ou porque o seu inglês decolou e o dele não, né? Isso acontece bastante, isso é uma coisa muito pessoal, a velocidade que a língua vai se estabelecer, né? O lance do visto. O lance do visto, acho que super, né? Cada um vai ter o seu tempo de conquistar o visto, quer dizer, e aí eu acho que esse é um assunto, assim, de muita sensibilidade para as pessoas, né? Mas eu acho que as pessoas não querem, assim, não desejam que você não tenha aquilo, mas é porque ela também quer ter. Exatamente. Né? Eu acho que se ela tivesse aquilo que você tem também, ok. Mas ela fica se espelhando e fala, por que ele tem, por que ele conseguiu, por que eu não consegui, e eu não, né? E eu acho que todo mundo passa por isso, né? Então, se você chegar aqui e por acaso ou estiver passando por isso com algum amigo, tente ser empático, se colocar no lugar, porque você certamente também teria mesmo que fosse um rápido pensamento, todo mundo tem, vamos ser sinceros, claro, né? Com certeza. Você olha assim e fala assim, poxa, mas eu tô lutando tanto, eu tô fazendo tanta coisa e as coisas não estão rolando pra mim, porque às vezes parece que não anda, né? Lá na frente as coisas vão vir, né? Mas tem um momento assim que parece que não você tá anda, plantando né? ainda, Você tá plantando ainda, né? exatamente. E aí, de repente, a outra pessoa também tá plantando, mas aí consegue alguma coisa e você passa ou dá aquele sentimento de, poxa, por que as coisas não estão funcionando pra mim, né? Que injusto, né? Então, acho que a gente tem que se colocar nos dois lados, né? E entender. Eu acho que de repente, a amizade você não tem que se afastar dessa pessoa, né? Por conta disso, porque eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que todo estudante que decidiu ficar, né, vai passar em algum momento, né? Não dá muita bola, porque também não vai ficar alimentando inveja, né? Sai, vamos pra próxima. Né? Sente aquela coisa, mas depois já abstrai, porque isso senão aí. não dá pra viver disso, né? Não dá. Ainda mais quando a gente tava conversando aqui, antes de começar a gravar o vídeo, quando, por exemplo, alguém casa com australiano, né? Como é que é, Índio? Que eu acho tão engraçado. Aí assim, ó. Mas também, né? Casou com australiano, assim, é fácil, né? Assim, até eu, né? Quantas vezes, né? Já ouvi isso, Nossa, né? gente. E aí eu penso, meu Deus, casar com um australiano... Eu sou casada com um brasileiro, então eu penso assim, casar com um australiano deve ser tão difícil. Eu acho que quando uma pessoa, qualquer pessoa consegue um visto, independente se for casado com australiano ou whatever, mas eu vejo assim que é muito aquela coisa assim, resolvi a vida, agora não tem mais problema nenhum, né? Seria maravilhoso. Nossa, gente, seria muito bom se tivesse problema. Acho que os problemas só trocam de lugar, né? Você tira um da frente, mas... eu acho que é vida real, né? Eu acho que em qualquer lugar, né? Você tem as questões do dia a dia que você vai passar, as suas questões pessoais, emocionais, de personalidade, ou de ansiedade, ou de estresse. Essas características são suas, né? Então, você tá na Austrália, ou tá no Brasil, ou tá no Canadá, não interessa, elas são suas, né? Então, você tem que trabalhar, né? Mesmo que você conseguiu o visto, de repente seu nível de ansiedade vai diminuir, porque você
tem menos um problema super ali pra resolver, mas ainda assim você tem um padrão de ser ansioso. Você vai ser ansioso no trabalho, você vai ser ansioso no seu relacionamento, né? Em qualquer lugar. Então, de qualquer maneira, você vai ter que trabalhar essas questões, né? Pra como lidar com, eu acho que assim, todos nós que viemos pra cá, tem algum momento passa isso na cabeça, mas como lidar com aquele sentimento de culpa, que você talvez esteja abandonando as pessoas do Brasil, principalmente acho que seus pais ou pessoas muito próximas. Eu senti às vezes isso, talvez tipo, meu Deus, meus pais gastaram a vida deles inteira investindo em mim, cuidando de mim, e agora eu vou pra um país do outro lado do mundo, e assim... Que é difícil eles chegarem aqui pra visitar. Exatamente, apesar dos meus pais ainda serem jovens, conseguirem vir pra cá e tal, mas e o dia que eles envelhecerem? O que vai acontecer? Vão pro asilo? Vão pra onde? Vem pra cá? Eu acho que é uma decisão muito difícil também, muito sabe? difícil. Essa questão é bem difícil de responder. Primeiro porque eu acho que depende muito da relação que você tem com a sua família lá, né? E segundo que de fato é um dilema, né? Eu acho que as pessoas ficam num dilema assim, né? A gente ouve tanto que a gente tem que viver a nossa vida com intensidade, que a gente tem que buscar a nossa felicidade, que a gente tem que, no dia a dia, fazer acontecer. E aí você toma a decisão de que a Austrália é o lugar onde você vai conseguir fazer isso. E de fato você se sente assim, né? Então, bom, uma coisa eu resolvi aqui na minha vida, né? Tô no lugar que eu tenho que estar, esse é o meu lugar na vida, e você caminha, conquista suas coisas, maravilhoso, né? E aí... Aqui no background tá o quê? A sua família, né? Que, por outro lado, nossa, como você não vai, né, tá ali pra dar apoio pra sua família? Quando você tem irmãos que ficam no Brasil, geralmente vai ser quem vai assumir mais esse papel, né? Ou mesmo a gente aqui de longe, muita gente, né, resolve coisas pros pais, ou até manda dinheiro pros pais, né? Que permanecem lá, enfim. Então acho que isso de fato é uma questão muito pessoal, né, de cada família. E às vezes eu acho que o que a gente deixa um pouco, o que a gente negligencia um pouco, que é uma coisa que agora eu tô incluindo no meu trabalho, no Project for Mind, é poder dar uma assistência para os pais que ficaram lá já desde o início. Nossa, né? Isso é muito importante. Para eles também já conseguirem entender, né, o ninho vazio, ou mesmo deixa aí, né, a vida dele, e o pai ou a mãe precisa também se reconstruir, né, ter outros focos, né, porque geralmente eu acho que mais comum para as mães, né, e geralmente mães que não têm uma vida muito estruturada fora a vida dos filhos. Então mães que não trabalham fora, mães que não têm grupos de amigos, né? Mães que de repente já se separaram ou que são viúvas, né? Então que ainda, apesar dos filhos serem adultos e independentes, ainda tinham uma realização pessoal muito focada na realização pessoal dos filhos, né? Então acho que tem todo aí um trabalho emocional para ser feito, sem dúvida nenhuma, para não ficar numa depressão às vezes até, né? Mas também uma coisa muito prática, né? De começar a procurar atividades e pessoas, conexões para dar um novo sentido também. Então, depois de todo esse bate-papo, a gente vai trazer o quê? As nossas dicas. Vamos lá para a primeira dica. Tá, primeira dica então é planejamento emocional, tá? A gente faz planejamento financeiro, de acomodação, de visto, de escola, mas a gente não para pensar no que a gente vai passar, né? Nos primeiros meses, principalmente. Então, se você puder passar mais tempo com a sua família, se isso for importante para você, com a sua família, com seus amigos, nos meses finais ou nas semanas finais, antes de você embarcar para a Austrália, geralmente é uma coisa que ajuda, né? Porque você vem mais energizado, a pessoa também sente que você tá ali presente, né? Então ajuda. E também é muito comum quando o estudante chega aqui no primeiro, no segundo mês,
é tão intenso, é tanta coisa pra fazer, é tanta novidade, que às vezes a gente não dá muita atenção pra família no Brasil, né? Então, de repente, comunicar isso, né? De um jeitinho carinhoso, né? Pra não ficar chateado, né? Então, assim, eu acho que às vezes a família tem a expectativa de viver junto com o estudante tudo o que tá acontecendo. E às vezes você não quer ficar uma hora no FaceTime, sei lá, todo dia pra contar o que você passou, né? Você tá muito focado na experiência ali do dia a dia que você tá passando. Então, acho que vale a pena conversar isso. Mostra o vídeo pra mãe ou pro pai e fala, ó, isso, olha, é assim, é normal, acontece com todo mundo, não sou eu, tal, eu não sou desnaturada. E qual que é a segunda dica, Angel? Segunda dica é fazer um esforço emocional para manter contato com as pessoas do Brasil ao longo, né, da sua vida aqui na Austrália, né? Senão, o que pode acontecer? Em algum momento você se vê muito desconectado dos seus amigos, por exemplo, lá no Brasil. Porque, obviamente, eles seguiram a vida, a sua vida é completamente diferente, seu dia a dia aqui é completamente diferente, a velocidade que as coisas acontecem pra você aqui, ela vai ser diferente do que tá acontecendo lá pros seus amigos. E hoje você pode, né, manter o contato pelo WhatsApp numa boa. Então, tente estar conectado, porque às vezes aqui a gente faz novas amizades e até acha alguém que tem uma afinidade e às vezes demora um pouquinho, né? Então, aqueles nossos amigos de sempre no Brasil, eles são importantes. Isso é uma coisa que muitas pessoas têm dito que ajuda na solidão, ajuda no conforto, né? Ouvir uma palavra amiga, pensar junto com pessoas que te conhecem, né? Que podem dividir com você algum conselho, alguma dica e tal. Então, acho que vale super a pena. Então, a próxima dica ficar de olho nas pessoas que você vai conhecer, se conectar e andar aqui, né? Então, essas pessoas vão influenciar muito a sua jornada aqui. Então, eu não tô dizendo pra você ser super pragmático em eu vou andar com fulano, não vou andar com ciclano, mas enquanto você tá construindo a sua relação, vai percebendo se você tá agregando pra aquela pessoa, se aquela pessoa tá agregando pra você, porque algumas vezes, algumas pessoas nos puxam pra baixo porque elas estão numa fase, né, difícil, né? Talvez elas de fato precisem de suporte, mas de repente você nem é a pessoa ali mais próxima pra dar suporte e não tá te fazendo muito bem. Tem que fazer esse filtro, então, né? Tem que fazer esse filtro. E também tente não ter tantas regras assim, eu só vou andar com australiano, eu só vou andar com brasileiro, eu só, não. O momento do morar fora, do intercâmbio, é um momento de abrir a mente, né? Mas não se desconecte de você e dos seus valores. Então a próxima dica A próxima dica a gente já falou um pouquinho antes, né, da inveja, né? Então preste atenção que isso em algum momento vai acontecer com você, mas também entenda, seja empático, né? Vai acontecer com você, tanto de você sentir um pouquinho, né, de desconforto, talvez não seja nenhuma inveja, mas assim, um desconforto da outra pessoa tá alcançando as coisas, e certamente você vai passar pela situação de ver alguém desconfortável pelas coisas que você conquistou, né? Normal, gente, todo mundo vai passar por isso. Ninguém vai falar, porque é feio falar que você sentiu isso. Todo mundo vai guardar pra si. E eu acho que geralmente é um sentimento rápido, não é uma coisa que você fica ruminando. Se você ficar realmente, aí eu acho que você precisa, né, trabalhar isso, precisa de ajuda. Então, qual é a boa notícia, Angel? Que o pessoal tá até o final desse vídeo aqui pra saber o que é essa boa notícia, então conta pra eles. Se você está em Perth, dia 10 de outubro, a gente vai ter um workshop na Information Planet, onde eu vou ensinar algumas técnicas para você controlar a sua ansiedade, para você organizar melhor seus pensamentos. Você vai entender e se preparar um pouco melhor para essas fases que a gente passa de altos e baixos, essa gangorra emocional. Então é um workshop bem prático, bem legal, não é
palestra, eu só falando, não, vocês vão participar. Vai ser uma tarde bem legal, eu tô bem empolgada. Eu também, nossa, eu vou com certeza querer assistir também. E é especial para os estudantes brasileiros. Em português? Em português. Legal. E vai ser cobrado? Como é que é? Não, é free. 100% free. Information Planet está promovendo. Isso aí, vai ser bem legal. Muito bem, então eu vou deixar o link aqui embaixo, porque as vagas são limitadas. E eu acho que vai ser bem bacana, hein, Angel? Vai ser bem legal, não deixa de se inscrever. Legal. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like e se inscrever no canal para assistir os próximos vídeos. E agradeço aqui a Angel por ter, contado aí um pouco da história dela e também ter dado dicas tão preciosas para vocês que ainda estão no Brasil, que querem vir para a Austrália. Isso aí, me sigam lá no @project4mind no Instagram, que eu tô sempre dando dicas. E se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar que eu respondo. Ela é uma fofa, ela não deixa de responder ninguém, então escreve lá pra ela. Então até a próxima, pessoal. Tchau!